papel. O papel não, um documento. Eu coloquei lá direto. Boa tarde, então. Nessa aula, nessa oitava aula de treinamento, a gente vai falar sobre cadeia de caracteres e sobre funções, né? A gente vai introduzir funções e falar sobre as cadeias de caracteres. Então, basicamente, as cadeias de caracteres na linguagem C, elas são como vetores, né? Vetores de consequência de caracteres. Então, a gente usa o tipo chá para representar uma única letra, um único dígito ou um único símbolo. E cada caractere, eles são individualmente representados pela aspa simples, né, dessa maneira, um caractere A aqui, um caractere A maiúsculo, um F, um dígito 4, mas também representado como caractere, não como um dígito. A gente pode converter, mas aqui representado como um caractere individual. E o tipo char, ele não é capaz de armazenar textos. Então, a gente pode armazenar no tipo char, né? A gente tem várias variáveis de vários tipos, e no tipo char a gente não consegue armazenar textos, mas só caracteres individuais. E o texto, ele vai ser uma sequência de caracteres, e a gente coloca em aspas duplas para representar o texto. Então, por exemplo, aqui um texto de exemplo, a gente coloca em aspas duplas, e um caractere individual a gente pega dessa maneira. Então, se eu pegar um caractere individual aqui, né, é uma sequência de caracteres, e eu quiser representar um caractere qualquer aqui dentro, então eu vou pegar com aspas simples, se eu quiser, por exemplo, fazer comparações, vão ser por caracteres, porque aqui dentro é composto por uma sequência deles. Então, como eu falei, a cadeia de caracteres é representada por um vetor, né? Então, na linguagem C, como que a gente representa dessa maneira, e como que a gente vai armazenar? A gente armazena usando um vetor do tipo char, e a gente vai ter no nosso vetor, em cada posição, um caractere, que vai representar o elemento, né? Enquanto a gente estava trabalhando, por exemplo, com vetores do tipo inteiro, a gente colocava nas posições dos nossos vetores elementos do tipo int. Então, aqui nas cadeias de caracteres, né, que a gente chama de strings também, a gente coloca nos nossos elementos agora caracteres. E o fim do texto, ele é representado por um caractere especial, adicional, ele é representado como caractere nulo. E a gente pode representar ele como sendo um valor zero. E a gente representa, então, o fim de uma cadeia de caracteres com barra zero, simplesmente assim. Aqui tem como se fosse dois caracteres, mas ele é visto somente como um caractere especial, o barra zero. E ele é representado com aspas simples. E quando a gente termina nossa palavra, nossa cadeia de caracteres, na verdade, nosso texto, né, qualquer, por exemplo, quando a gente dá um enter, a gente acaba na última posição colocando barra zero para representar que aquela cadeia de caracteres terminou ali. Por exemplo, aqui tem uma cadeia de um vetor de 20 caracteres, só que eu usei somente 12 posições do meu vetor, 12 não. No caso aqui, ele vai de 0 a 12, então 13 posições do meu vetor. Então, na posição 13, eu venho e represento o fim da minha cadeia de caracteres com barra zero. E por isso a gente tem que reservar, né, se a gente tem uma palavra com, aqui no caso, 13 posições, a gente tem que reservar mais um espaço para esse caractere especial. Então, se eu quero uma palavra com 10 posições, eu reservo mais uma para o caractere especial.
Então, a declaração de uma cadeia de caractere, ela é igual a de um vetor mesmo, só que a gente diferencia simplesmente pelo tipo. Quando a gente deixa o tipo como char, a gente está dizendo que o nosso vetor ele é uma cadeia de caracteres. Ele é um vetor com caracteres. Então, se eu tenho um vetor com caracteres, eu tenho basicamente um texto, né? Aí, aqui, uma declaração normal de um vetor do tipo char, coloco o nome da minha variável, coloco o nome como texto, por exemplo, e defino o tamanho. E o tamanho máximo do texto menos 1, né? Que aquele última posição vai ser o nosso barra zero para representar que aquela cadeia de caracteres terminou. Por exemplo, aqui nas declarações, eu estou declarando um texto com 49, eu posso usar até 49 posições do meu texto, né? Porque na posição 50 eu tenho meu barra zero. Por exemplo, se eu usar os 50 posições, eu posso usar menos. Mas quando eu terminar essa cadeia de caracteres, eu identifico com barra zero. E, por exemplo, uma palavra com 8 posições. Tem alguns exemplos de declarações. Eu posso declarar assim, eu declaro normalmente meu vetor de char, coloco o meu nome da minha variável, o tamanho, e eu posso igualar com o texto, por exemplo, de inicializando ele. Defino um tamanho qualquer e coloco o texto. Aqui um exemplo, né? Eu não estou usando 50 posições, mas aqui eu declaro um vetor com 50 posições e coloco uma sequência de caracteres qualquer. Né? O espaço também é visto como um caractere. Então, aqui vão contar as letras mais os espaços. E a gente tem que reservar também para deixar o barra zero para finalizar a nossa cadeia de caracteres. Que já está inicializando normalmente. A gente pode também ocultar o tamanho, né? A gente não precisa deixar explícito o tamanho, o compilador vai reconhecer o tamanho automaticamente se a gente faz esse tipo de declaração. Por exemplo, se a gente coloca um texto e sem colocar o tamanho, a gente já define aqui a palavra, ele automaticamente define um tamanho. Então, falando sobre a leitura e impressão de cadeia de caracteres, para imprimir o conteúdo de um vetor de caracteres, utilizamos o comando printf normal, né, como a gente conhece, e como a gente, em C, né, como a gente usa formatos em C, para representar o formato de uma cadeia de caracteres, a gente representa com a porcentagem S, né, para identificar uma string. E aqui alguns exemplos, eu defini um vetor com essa sequência, e para imprimir, eu coloco normal, né? E na hora de identificar a variável, eu coloco porcentagem S e coloco o texto aqui. E vai imprimir a variável do texto, contém, e a sequência que eu coloquei aqui. O comando scanf, né, para fazer a leitura, com o modificador porcentagem S, ele lê a sequência e termina com o fim de linha, né, ou espaço em branco, quando a gente está digitando a nossa sequência. E então, quando a gente faz a leitura, a gente coloca também a porcentagem S para o formato. Só que a gente não, normalmente, quando a gente usou, né, para fazer as leituras, a gente colocava este símbolo aqui, né? Neste caso particular, a gente não precisa representar na frente, porque a gente já tem né, como a gente representa em C, uma cadeia de caracteres como vetor, e o vetor, ele, explicitamente, quando a gente coloca na leitura, ele já vai para a referência, né, ele já usa a referência, então a gente não precisa usar esse símbolo aqui para referenciar uma variável, porque o vetor já vai estar referenciado, né, então ele já referencia na posição de memória e lê os caracteres e armazena no vetor. Então, não é preciso, né, que na verdade não é uma variável normal.
é um vetor. E a variável do tipo vetor, ela precisa ter o espaço suficiente para receber o texto digitado pelo usuário, né? Então, eu tenho que definir uma cadeia de caracteres. E também, na hora de digitar, eu preciso colocar a minha sequência, mas eu também tenho que ter no meu vetor o tamanho suficiente para poder armazenar a sequência que eu estou digitando. E no comando scanf, ele adiciona automaticamente o caractere especial, então na hora que você está digitando, você não precisa se preocupar, por exemplo, em colocar o /0 no final do texto livre. Na hora que você dá o enter, ou quando você termina a sua leitura, ele já identifica e então já coloca o /0 no final. Só que aí você tem que lembrar, por exemplo, você quer colocar uma palavra de 20, quer dizer, um texto com 20 posições, eu tenho que lembrar do /0 no final, na hora de manipular nos programas. Então, basicamente isso, é uma nova linha de tabulação, por exemplo. Então, agora, não sei se ficou explícito, mas é bem simples, né? A gente usa vetores com tipos int, float, e as cadeias de caracteres em C, basicamente, é vista como uma cadeia, como uma string. Em C++, a gente pode falar mais para frente, quando eu vou falar sobre algumas funções específicas. Então, introduzindo agora as funções, né, e mais para frente eu falo sobre as strings em C++, que é visto de uma maneira um pouquinho mais diferente, mas também pode ser representado como é representado em C, né? Assim como a gente vê em programas híbridos, tudo que a gente faz em C, a gente pode usar em C++. Então, algumas funções, né? Vamos introduzir a respeito das funções, por mais que a gente já tenha tido contato com algumas funções, né? Que é a função main, por exemplo. As funções, elas são basicamente chamadas de rotinas ou procedimentos em que a gente executa um certo trecho de código fora do nosso programa principal. Então, a gente, quando quer executar uma certa função, né, como o nome diz, no nosso programa, a gente faz separado do nosso programa principal e executa. Ele é invocado, né, no nosso programa principal toda vez quando a gente precisa usar a função. E a gente, quando está executando nosso programa normalmente e quer fazer uma função específica que normalmente exige uma certa repetição do trecho do código, a gente separa esse trecho e deixa ele separadinho lá no nosso algoritmo, e quando a gente precisar, a gente vai lá e invoca essa função para usar no nosso programa. Então, as vantagens mesmo de usar as funções basicamente na organização do código, né? O nosso código ele fica mais organizado, mais bem definido, mais metódico. E cada função, como eu falei, é um algoritmo, e a gente pode dividir um programa que é complicado, né? Um programa que é meio complexo de resolver, a gente pode dividir em várias funções simples. Então, se eu tenho um programa que executa uma tarefa meio complexa, eu posso ir lá e destrinchar essa tarefa e verificar quais funções eu posso fazer separadas e deixar mais simples de resolver o nosso problema. Às vezes a gente está fazendo um problema e ele é meio complexo de resolver, a gente pode verificar quais funções eu posso deixar para fazer separadas e tornar o nosso código mais entendível, né? Fica mais fácil de resolver. E evita a repetição de código semelhante, né? A gente pode escrever um código apenas uma vez e quando a gente precisar usar esse código, né, essas instruções, a gente vai lá e executa. Então, a gente pode usar uma mesma função várias vezes, com variáveis diferentes. Eu posso usar variáveis diferentes, mas do mesmo tipo, com valores diferentes, e a função ela faz a mesma coisa, só que ela vai fazer aquele trecho com variáveis de um contexto diferente. Aí pode resultar em resultados diferentes daquela que, por exemplo, foi chamada com variáveis com outros valores.
e simplifica e agiliza a programação, né? Então, a gente não vai ficar repetindo vários códigos, e então a gente deixa de repetir alguns códigos e a nossa programação ela fica mais rápida, a gente deixa mais simples e mais rápido. Um problema, né, em que ao aplicar funções é importante, por exemplo, né, no problema de exemplo, a gente quer comparar a média de duas melhores notas do aluno A e do aluno B, e nesse algoritmo a gente quer, por exemplo, ler, né, no algoritmo a gente vai fazer as seguintes instruções: ler 3 notas dos alunos A e B, calcular a média de A, calcular a média de B, comparar as médias e imprimir os resultados. Aqui, por exemplo, a gente tem 2 repetições no nosso código, né, no nosso algoritmo, a gente vai fazer a leitura das 3 notas dos alunos, A e B, e a gente vai acabar repetindo as funções de cálculo de média, né, das melhores médias, de A e B. Então, a solução seria fazer uma função genérica para calcular a média, né? Então, eu tenho os valores das notas do meu aluno A e do meu aluno B. Podem ser notas diferentes, mas eu quero fazer a mesma coisa, calcular as melhores notas desse aluno, as médias, né? Então, no nosso programa a gente vai ter passos, né? Por exemplo, quando a gente está executando uma função, a gente executa o nosso programa normalmente, né? Por exemplo, a gente tem isso aqui, essa parte mais exterior, né? O nosso programa principal, basicamente. Então, quando a gente tem uma função, ocorre uma interrupção do programa principal e a gente faz uma chamada, e com essa chamada a gente entra com os dados de entrada dessa função, né, essa função, se necessário, né, se ela tiver dados de entradas, e executa fora do nosso programa principal o trecho de código reservado, né? Por exemplo, eu estou no meu código normal, instruções em C, né? Por exemplo, estou aqui no meu programa principal, executo um bloco de instruções, aí eu faço a chamada de uma função. Eu vou lá, saio do meu programa principal, essa é a saída, entro com os dados de entrada e aqui, separadamente, eu faço a minha função. E ela retorna um resultado. Esse resultado, ele pode ser retornado para o nosso programa, né, nas instruções, ou a gente, aqui na função mesmo, executa alguns printf, por exemplo, algumas saídas já aqui. Então, o resultado, eu posso dar os dados de entrada ou não, mas também posso retornar o resultado ou não. Mas quando eu faço uma chamada da função, necessariamente eu vou sair do meu programa principal e vou executar esse trecho de código da minha função. E depois que eu faço isso, eu continuo minhas instruções em C normalmente, né? Então, eu posso até ter mais de uma chamada, né? Por exemplo, se eu tenho uma outra função aqui, vai ser o mesmo processo. Eu venho e saio do meu programa principal e executo a minha função separadamente e faço o que eu quero fazer, por exemplo, aqui. Vamos supor que eu tenho que fazer uma tarefa específica no meu programa principal. E eu estou vendo que essa tarefa eu estou executando ela várias vezes. Então, quando eu não quero, né, encher meu programa principal de código, ficar muita coisa para fazer, e eu quero reduzir meu tempo de execução, quero reduzir meu tempo de algoritmo, tempo de escrita mesmo. Então, eu faço uma função separada, né? Eu não vou deixar, por exemplo, do meu programa, deixar de fazer o código aqui, né, por exemplo. Só que, quando eu quero fazer essa chamada, eu não vou precisar escrever o trecho de código novamente. Eu vou fazer só a chamada da função que eu declarei separadamente do meu programa. Então, eu não vou precisar escrever de novo o trecho de código, que, por exemplo, pode estar enorme aqui na minha função. Também não é recomendado deixar um texto muito grande na função, mas às vezes eu só saio do meu programa e faço a função e retorno. E aí eu diminuo o tempo de execução mesmo. Aqui um exemplo, né, mais para frente eu vou falar também sobre essas funções prontas e falar um pouquinho das funções de C++ e da string mesmo,
especificamente C++, mas aqui, nesse exemplo, a gente tem essas bibliotecas que a gente inclui normalmente no nosso programa, e tem uma biblioteca específica chamada math.h. Essa biblioteca aqui, ela tem várias funções matemáticas, como funções de raiz quadrada, que tem aqui, e funções de, por exemplo, de cálculo de potência, tem também o valor de π, por exemplo. Aqui nesse programa, a gente executa o nosso main normal, declara algumas variáveis do tipo double, e a gente, nesse programa, quer calcular a distância entre dois pontos. Então, a gente faz a leitura dos 4 pontos, né? Que são o x1, y1 e x2, y2. Normalmente, quando a gente quer calcular os 2 pontos, a gente precisa desses dados. Então, a distância entre 2 pontos ela é dada pela raiz quadrada do produto de x1 menos x2, 2 vezes, quer dizer, calcula eles ao quadrado e soma. Então, a raiz vai receber como entrada, a raiz quadrada, nesse caso aqui, vai ser um número, e esse número, ele é passado na função. Nesse caso aqui, a gente está passando uma expressão, né, que vai retornar, no final das contas, um tipo double qualquer, em que eu passo para cá, na minha raiz quadrada, e calculo, e me retorna a distância. Aí, eu venho e imprimo a distância entre os pontos que ele deu de entrada. E o retorno zero do nosso programa normal. Então, a sintaxe de algumas funções ela é bem simples, né? Não é muito difícil, até porque a gente já tem, né, como ideia o main, em que a gente tem um tipo, um nome e um retorno. É basicamente isso, né? A gente vai ter um tipo, um nome, os parâmetros, quando é necessário, se precisar de parâmetros na nossa função, declarações de variáveis, se a gente precisar também instruções, e retorna algum valor, se necessário. Nesse caso, é um tipo geral, né, de sintaxe das funções, e a gente, ao longo dessa aula, vai montar uma função e falar sobre os nomes, os parâmetros e o corpo da função. Né? Então, a gente tem o tipo, o nome, né? Então, o nome, ele identifica o trecho de código da função. Então, serve para eu dar nome à minha função. Então, se eu quero calcular a média, normalmente a gente coloca no nome das funções como se fosse um nome de variáveis mesmo, seguindo as regras em que a gente não pode usar caracteres especiais, por exemplo. Nesse caso, nas funções, normalmente a gente usa o verbo em verbos infinitivos, né? Então, quando a gente, por exemplo, calcular a média, fazer tal coisa, vamos supor, calcular a raiz quadrada, calcular a sequência de Fibonacci, posso colocar só o nome mesmo, assim, Fibonacci, daí vai da escolha do programador. Mas normalmente a gente coloca um verbo para identificar qual tarefa mesmo a função vai fazer. Ou você coloca um comentário aqui do lado do que ela vai fazer. Então, é basicamente isso. É igual o nome de uma variável, e a gente coloca depois do tipo, né? Depois do tipo, coloca o nome da nossa função e entre parênteses e os parâmetros. Então, vamos montar uma função, por exemplo. Lá naquele caso, a gente queria fazer a melhor média entre alunos A e B. A gente pode colocar, por exemplo, né, o nome da nossa função, né? Vamos supor que a gente ainda não tem o tipo, não tem os parâmetros, não tem o corpo da nossa função. Então, a gente coloca o nome da nossa função, média. Basicamente isso. Agora, sobre os parâmetros, a gente define os dados de entrada, né? São variáveis locais, podem ser variáveis locais também, e são declaradas e atribuídas nas chamadas da função. Então, aqui a gente declara e pode atribuir também aqui nos nossos parâmetros, na nossa chamada.
Então, os parâmetros, eles vão servir como dados para usar na minha função. Eu não vou passar um parâmetro aqui que eu não vou usar na minha função. Né? É bom que eu passe um parâmetro que eu use de qualquer forma, que como seja para retornar esse valor, seja para qualquer coisa. Mas eu preciso, na hora de passar como parâmetro, usar uma variável, aqui são as variáveis. Meus dados de entrada, qualquer, então eu necessariamente uso na minha função. Então, segue uma lista de tipos e nomes. Então, eu, nessa sequência mesmo, eu coloco o tipo e o nome da minha variável. Nesse caso, a gente passa como parâmetro mesmo, não como referência, que depois eu falo melhor sobre isso. A gente está introduzindo funções. Então, continuando nossas funções, continuando a construção da nossa função. Então, para calcular a média, a gente vai ter na leitura, que a gente vai passar para a nossa função. Então, o float, a gente define o tipo e o nome. Nesse caso, a gente tem uma lista de 3 parâmetros, né? O número de parâmetros vai ser definido pela quantidade de variáveis ou dados que a gente usar aqui separados por vírgula. Então, nesse caso, a gente tem 3 notas do tipo float. A gente passa separado as variáveis por vírgula. Float nota 1, float nota 2, float nota 3. E depois a gente passa para o corpo da nossa função e usa nossas variáveis de acordo com a tarefa que a gente quer executar na nossa função. Então, os parâmetros, eles devem ser informados, né? Quando necessário, por exemplo. Então, tem que ter um valor para cada parâmetro, e os valores têm que ser compatíveis com o tipo do parâmetro que a gente passar na nossa função. A gente não pode passar para a nossa função uma variável do tipo int, sendo que a minha função está recebendo um float, por exemplo. E os valores, eles têm que seguir na mesma ordem da declaração. Então, se eu estou recebendo na minha função nota 1, nota 2, nota 3, na hora que eu vou chamar essa função, eu tenho que passar por parâmetros os valores de nota 1, nota 2 e nota 3. Se eu passar separado, ele pode fazer a execução da tarefa ok, né? Tem tipos iguais, então vai fazer tudo certinho. Só que o resultado pode sair não esperado porque eu passei na sequência errada. Eu passei, por exemplo, nota 3, nota 2 e nota 1. Sendo que era nota 1, nota 2, nota 3. Então, tem que seguir a ordem na chamada da função. Por exemplo, aqui, parâmetro 1, parâmetro 2, parâmetro 3. Opa, pulei 2. Então, os tipos, eles podem ser quaisquer, né? Eu posso passar um vetor também. A gente vai ver como é que a gente passa os vetores como parâmetros. Matriz também. Então, os tipos, eles podem ser int, long int, float, char, etc. São valores locais declarados no corpo da função e que vão ser inicializados como cópias, né? Nesse caso aqui, vão ser como cópias. Se a gente mudar os valores que a gente passa pela função aqui, não vai mudar na nossa variável original, lá do nosso programa principal. A gente, inicialmente, passando como cópias, né? Na nossa introdução, a gente fala sobre as cópias, primeiramente. Então, basicamente isso. Então, ele vai corresponder às expressões na chamada da função. Por exemplo, se eu quero calcular o maior elemento, que eu estou passando um char C e um int tamanho, e aqui o corpo da função. Então, eu vou passar esses dados aqui, minha função faz o que ela quiser com esses dados. Né? E calculo, retorno o maior elemento, por exemplo. Não sei como que ela vai fazer, mas eu sei que elas têm como parâmetro um char e um int. Também tem as funções sem parâmetros, né? No main, por exemplo, a gente pode passar alguns parâmetros. A gente também não precisa necessariamente passar alguns parâmetros. A gente pode deixar na nossa função a palavra void, que significa não tem retorno nenhum, é como se fosse algo vazio. Então, eu posso colocar explicitamente void ou nada. Eu só colocar o parênteses, abre e fecha parênteses, simples assim, que vai ser identificado como um void. Então, minha função ela não recebe nenhum parâmetro nesse caso.
e segue normalmente a minha sintaxe da minha função, né? Eu tenho as declarações, as instruções dentro da minha função. Então, a gente falou sobre os tipos, quer dizer, falou sobre os nomes, os parâmetros, e nossas funções também têm um corpo. No corpo das nossas funções, a gente vai ter o código para o algoritmo das funções propriamente dito, né? Então, a gente vai ter a nossa função, o que ela vai fazer aqui dentro, o que eu vou fazer com as variáveis que eu passei no parâmetro, o que eu vou fazer dentro da minha função quando eu chamar ela lá no meu programa principal. Posso também aqui dentro fazer declarações de variáveis e eu posso usá-las aqui dentro para fazer alguma manipulação qualquer. E os parâmetros, eles são vistos como variáveis locais que já foram declaradas. Então, no parâmetro, por exemplo, vai ser visto como variáveis locais e aqui dentro eu uso elas e não interfere no programa principal se elas forem variáveis servidas como cópia. Então, continuando, nossa função média, o corpo da nossa função, a gente define, né? A gente faz o algoritmo, a gente define a sequência de algoritmos que a gente quer fazer. Então, no nosso caso, lá a gente queria, depois de ter declarado o nome, passado os 3 parâmetros, no corpo da nossa função, a gente vai fazer esse algoritmo. Então, aqui eu estou declarando dentro da minha função float média, né? E fazendo as operações necessárias para calcular a maior média do aluno. Então, ele faz as verificações, verifica se a nota 1 é menor ou igual à nota 2 e a nota 1 é menor ou igual à nota menor ou igual à nota 3, então ele verifica aqui um intervalo e faz a média dividido por 2, né? Então, aqui eu estou pegando 2 valores e fazendo a média. Ele vai verificando os intervalos e pega a maior, quer dizer, o intervalo para a maior média e depois passa a atribuir à média o valor que ele verificou no intervalo. Então, aqui no caso, na minha função, eu defini uma variável média e estou usando ela aqui no meu programa. Agora, o que eu vou fazer com ela vai ser basicamente o que a minha função tá pedindo. Então, no caso, a gente tem corpo, agora a gente tem os nomes, parâmetros, os corpos, a gente também tem o tipo da nossa função que indica o domínio do resultado da função. Como funções matemáticas, a gente tem o domínio das nossas funções, que são os tipos, né, basicamente, e qualquer tipo, ele é válido para variáveis, por exemplo, que eu quiser usar um tipo float, int, double. Então, aqui vai ser o tipo da nossa função. E também, na nossa função, a gente tem o valor de retorno, que a gente chama com o nosso comando return, né? A gente já viu no main o return 0, o return para poder acabar nosso programa principal. Quando a gente quer terminar um programa, interromper, ele automaticamente a gente pode retornar o valor 1 ou qualquer diferente zero, que a gente interrompe o nosso programa. Então, o return, ele significa um retorno da nossa função, e esse retorno ele tem que ser compatível com o tipo da função. Então, assim que termina a execução da nossa função, a gente define um retorno para a nossa função. E, por exemplo, no caso, a gente está calculando, por exemplo, a soma de 2 valores, a gente passa os valores aqui e depois a gente faz a soma aqui dentro. E a soma, por exemplo, de 2 inteiros, eu faço A mais B. E A mais B vai retornar um tipo inteiro da minha função e eu uso ela lá no programa principal
da maneira que eu desejar. Continuando aqui, o retorno seria, quer dizer, o tipo seria o float, no caso da nossa função, e o retorno seria a média, que a gente fez o cálculo aqui. Então, por exemplo, se a gente lá no nosso programa precisasse fazer essa expressão toda várias vezes, quando a gente quisesse saber a média, né, da nota dos alunos, e existir vários alunos, eu não vou ficar fazendo isso várias vezes. Eu simplesmente faço uma função separada e faço o cálculo separado e retorno a média do aluno, e o retorno tem que ser compatível ao tipo. Também existem as declarações sem retornos, né? Então, quando a gente está falando sobre funções sem retorno, a gente comumente chama de procedimentos. São a parte das funções que a gente não retorna nada. Quando a gente não retorna nada, o tipo é void. Existe um tipo, sim, só que o tipo é void. E a gente pode deixar explícito ou não um return, né? Quando a gente não está retornando nada, a gente simplesmente não retorna nada, só coloca return. Mas a gente não precisa também colocar a palavra return. Você pode fazer sua função normalmente sem usar o return aqui, que automaticamente, quando você coloca o tipo void, ele já identifica que você não vai retornar nada na sua função. Então, quando a gente está trabalhando com funções com tipo void, a gente está dizendo que a gente está fazendo um procedimento. É uma função, porém com um retorno void. Aqui um exemplo, né, em que a gente quer comparar duas notas, quer dizer, fazer comparação das médias, né, no caso, dos alunos A e B, por exemplo, e a gente verifica qual média é a maior nessa função. Então, a gente, por exemplo, necessariamente não precisa retornar nada. A gente pode imprimir que dentro da nossa função qual aluno tem a maior média. Então, no caso aqui, eu passo os resultados, né, da minha média que eu usei lá na minha função, e passo aqui como parâmetro, média do aluno A e do aluno B, e verifico qual deles é a maior. Se a média do aluno A for maior, então imprimo que a média do aluno A foi a maior. Se não, se a média for menor, então foi a média do aluno B. Então, imprimo o aluno B. Se forem iguais, alunos A e B, né? E não preciso de retorno nenhum. Declarei como void, não retornei nada. Não necessariamente precisaria colocar o return, mas se quiser explicitar, pode colocar o return à vontade. Mas também, quando eu estou no meu programa, né, na minha função, e eu quero parar minha função void, eu só retorno. Aqui dentro, por exemplo, não preciso fazer executar mais nada, eu faço um return e ele acaba também minha função. Assim como, por exemplo, se eu tiver uma função com um tipo qualquer e quiser retornar no meio aqui do meu algoritmo, eu também posso. Não necessariamente precisa estar no fim. Pode estar no meio aqui quando eu ver que não precisa mais executar mais nada da minha função. Então, no nosso programa principal, né, com as funções que a gente exemplificou, a chamada, ela fica dessa maneira aqui. Então, o nosso programa principal, a gente sempre precisa do nosso programa principal, nossa função main, para poder executar um programa. Porque se a gente não tiver uma função principal, a gente não vai ter o que executar. O main, ele basicamente faz a chamada de um programa principal e usa funções, todas as estruturas que eu quiser usar no meu programa principal. Nesse caso aqui, usando nossas funções, a gente pode usar no nosso main as declarações normal, né? A gente declara as notas A, B, do aluno A, a nota 1 dele, nota 2, nota 3, e também declara a média do aluno A, assim para o aluno B também. Faz as leituras das notas, né, normalmente. A gente pode usar, nesse caso aqui, melhorando o nosso código, a gente pode pedir para o usuário me falar quantas notas, quantos alunos eu tenho. Posso fazer um vetor, por exemplo, para cada aluno, com o tamanho da quantidade de provas que ele vai fazer, e para um aluno específico também
eu posso fazer assim. Nesse caso, seria ideal também pensar numa matriz, mas enfim. Nesse caso aqui, a gente está trabalhando com 2 alunos e a gente faz a leitura das notas de cada um deles, calcula a média, né, a melhor rede deles, e passa os valores das notas deles. Aqui para o aluno B, usa a mesma função, né? Imagina se eu quisesse fazer isso para aluno A e para aluno B e usasse aquele trecho de código 2 vezes. Seria algo que eu perderia tempo fazendo, né? Então, é bom que quando eu verifico que eu tenho que fazer uma operação mais de uma vez, a gente percebe ali que a gente pode estar trabalhando com uma função para fazer uma operação qualquer. Então, aí eu já não preciso, né? Eu faço uma vez só. Quando eu quiser usar, eu venho e chamo a minha função. Então, minha função, ela tem o retorno float, como a gente viu. A minha média, por exemplo, eu declarei aqui e estou atribuindo a ela o valor do retorno da função com as notas do aluno A. Para o meu aluno B, para a média B, eu estou também usando a mesma função, só que com as notas do aluno B. Então, aqui, pode ser, como vocês viram, né, na comparação das notas, pode ser que as notas sejam iguais, mas também pode ser que sejam diferentes. Aqui, na comparação das notas, vai chamar a função e ela vai imprimir qual é a média que foi a maior, do aluno A ou do aluno B. E acaba meu programa principal. Então, é basicamente isso. A introdução das nossas funções, frisando linguagem C, né? Porque na linguagem C++, as funções são basicamente nesse estilo também. Em C tem algumas funções, em C++ tem outras funções, né? Outras funções que são legais da gente usar também. Mas é basicamente isso também. Em C, em C++, as funções elas são bem parecidas, né? Se você declara, você faz tudo igual, né? A diferença aqui em C e C++ está sendo só na leitura e na impressão. Então, em funções em C++ também dessa maneira. Se eu quiser fazer uma função para mim, é idêntico. Eu estou usando C porque, às vezes, C ele se torna um pouquinho mais complexo, então a gente trabalha melhor, fala melhor sobre o C, porque em C++ fica mais simples de fazer, né? Se eu quiser fazer a leitura aqui, CIN, CIN, se eu quiser imprimir CAlto. Então, eu uso normalmente, se eu quiser aqui, CIN, faço a leitura normal e uso aqui, igual. Não mudo nada aqui. Igual. Então, quem tá mexendo mais com C++, não precisa se preocupar com isso. As funções são idênticas. Aqui eu deixei alguns exercícios propostos, eu coloquei esse slide já lá no Moodle, porque, como vocês viram, pode ser que vocês que talvez não tenham contato com funções, né, que ainda não tiveram, tem várias coisinhas que tem que prestar atenção. Então, eu coloquei o slide completo lá, coloquei um exercício proposto mesmo, não do URI, porque o URI, assim, vocês podem fazer as atividades do URI e vocês podem, por exemplo, se vocês verem que o problema é complexo, dividir em várias funções, né? Uma das atividades. Aqui eu deixei algumas atividades que não são do URI, mas que a gente pode usar funções, por exemplo. É basicamente isso mesmo. Sobre o URI, a gente pode fazer mais alguns exercícios mais pra frente também. Nas próximas aulas a gente vai falar sobre algumas funções específicas e a gente fala um pouquinho também sobre algumas funções de C++ e basicamente isso. Alguma dúvida? Então, né? A diferença, não precisa entender de funções, é tranquilo. Vocês vão pegar facinho. A diferença é que a função para o procedimento, ele não retorna nada, né? Ele é um retorno de void. E a função, ela faz uma função específica com um retorno. Então, ela vai ter um retorno na função.
Mas você pode chamar o procedimento como uma função sem retorno. Só uma nomenclatura mesmo. Pode finalizar a gravação, por favor. Já finalizou?